Segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Veja os destaques deste fim de semana nas redes sociais. Bolsonaro mostra sua popularidade em Florianópolis e em evento no Dia dos Pais em Brasília. Advogados reagem à ação intimidatória e ilegal de Barroso e Roberto Jefferson ingressa com pedido de impeachment do ministro. General vê STF e TSE desrespeitando limites e cita o uso da força para garantir a ordem e a lei. Aras defende que STF suspenda a quebra de sigilo de assessores de Bolsonaro. Essas e outras notícias deste fim de semana você vai ver agora. O presidente Jair Bolsonaro passou a sexta e o sábado em Santa Catarina. Ao chegar em Santa Catarina, Bolsonaro foi ovacionado pela população. Ao chegar no aeroporto de Joinville, ele foi recebido por uma multidão. Na sexta pela manhã, Bolsonaro visitou o 62º Batalhão de Infantaria de Joinville, em Santa Catarina. Bolsonaro foi agraciado com uma medalha e participou de um café da manhã oferecido pelos militares. Em Joinville, Bolsonaro falou sobre a coragem de se posicionar em momentos difíceis. Em seu discurso, o presidente falou que o Brasil é um país maravilhoso, com um povo fantástico. A nossa alma e a nossa liberdade, o futuro dessa grande nação, está nas mãos e na coragem de cada um para se posicionar nos momentos mais difíceis. Disse Bolsonaro: estou aqui porque acredito em vocês, e vocês estão aqui porque acreditam em mim. Ainda na sexta-feira, ele participou de diversas outras solenidades na cidade catarinense. No sábado, Bolsonaro foi para Florianópolis, onde participou de mais uma motociata que reuniu milhares de pessoas. O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, divulgou imagens aéreas da concentração para a motociata. Não vão ser um ou dois ministros do STF que vão decidir o destino de uma nação, disse Bolsonaro em Santa Catarina. O presidente Jair Bolsonaro disse nesse sábado, ao final do passeio, que reuniu quase 30 mil motociclistas e milhares de outras pessoas que acompanharam o trajeto lá em Florianópolis, que não serão um ou dois ministros do Supremo Tribunal Federal que vão decidir o destino de uma nação. Quem teve voto, quem tem legitimidade além do presidente, é o Congresso Nacional, disse ele. O presidente voltou a defender enfaticamente o voto impresso auditável. Ontem, no Dia dos Pais, o presidente participou de outra motociata em Brasília. Essa foi a 8ª motociata que o presidente prestigia, e o que tem impressionado principalmente os opositores é o número de participantes em cada uma delas. Bolsonaro ironiza a investigação do STF e acusa Barroso e Moraes de praticarem a ditadura da toga. Mas, no sábado, houve a repercussão da declaração do presidente que ironizou a notícia crime encaminhada contra ele pelo ministro Barroso e o fato de ter sido aceita pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele lamentou esses ataques praticados contra ele pelos dois ministros, considerados por ele como ditadores de toga. E ainda saiu com essa: eu vou falar com os presidentes do Bradesco, do Itaú, e do Banco do Brasil e da Caixa. Vou perguntar para eles por que eles gastam fortunas todos os anos para tomarem medidas para que não invadam os seus bancos. Ora, peguem a tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral. Ministros do Supremo ressaltam força da democracia contra ataques.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, descartaram a possibilidade de um golpe político em um evento promovido pelo INSPER. Apesar de admitirem o cenário de instabilidade política, os membros da corte ressaltaram a força da democracia. Moraes afirmou que os ataques às instituições pela internet serão apurados e que as eleições estão garantidas. Junto com o ministro Barroso, ele é um dos nomes atacados pelo presidente Jair Bolsonaro e também crítico do sistema eleitoral de urnas eletrônicas. Barroso, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, citou o que chama de mentirocracia, que é a difusão da inverdade das narrativas falsas, como um método de governo e uma estratégia de manipulação das massas. Só que advogados da UNAB reagem à ação intimidatória e ilegal de Barroso, do STF e do TSE contra o Bolsonaro. A União dos Advogados do Brasil divulgou uma nota pública neste fim de semana onde repudiou a instauração de inquérito administrativo contra o presidente da República e também o envio da notícia-crime pelo ministro Luiz Roberto Barroso ao ministro Alexandre de Moraes. A União dos Advogados disse que causa espanto que ministros da Suprema Corte estejam exercendo atividades político-partidárias que podem provocar os respectivos impeachments. A nota conclui que a sociedade civil não vai tolerar nenhum golpe de Estado ou uma ditadura judicial velada. E ainda afirmou que eles, os advogados, não se furtarão de cumprir o juramento da advocacia no que concerne à defesa da Constituição, da ordem jurídica, do Estado democrático de direito, dos direitos humanos, da justiça social e principalmente da boa aplicação das leis, permitindo que todos que atentem contra a soberania popular sejam efetivamente punidos. Mas teve gente que se manifestou também em apoio ao presidente Bolsonaro. Juristas, Marcha da Família Cristã e Foro Conservador declaram apoio incondicional a Bolsonaro, que se refere aí ao voto auditável. Mas a oposição anda afirmando que a derrota do governo no plenário da Câmara com relação ao voto impresso auditável será vergonhosa. Uma das vozes é a do vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, que é do PL do Amazonas, mas já foi filiado ao PCdoB e ao PSB. Olha aí, Marcelo Ramos diz que voto impresso auditável será derrubado de forma cachapante. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, disse na noite desse sábado que na semana que vem a tal PEC do voto impresso será derrubada de forma cachapante e vamos virar a página para discutir temas que mudem a vida dos brasileiros, garantindo vacina no braço, emprego e comida no prato. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai se reunir com líderes de partidos na segunda-feira e pretende votar a PEC do voto impresso auditável já na próxima terça-feira, amanhã. Em pronunciamento na sexta-feira, o presidente da Casa destacou que o conjunto de deputados vai dar o veredito inquestionável e supremo sobre a proposta. Só que, quanto mais uma entidade se recusa a se submeter a um processo de auditoria independente, mais levanta suspeita contra si mesma. Foi o que disse o professor de filosofia Gustavo Castanon, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O encontro do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, com o procurador-geral da República, Augusto Aras, repercutiu bastante nesse fim de semana. Fux desmarcou um encontro que teria com os representantes dos outros poderes e deixou claro que rompeu relações com o presidente da República. Só que no seu encontro com Aras, ele não conseguiu o que queria. O procurador-geral da República disse que não vai se meter nessa briga, que seu papel está muito claro e está definido na Constituição que ele vai continuar cumprindo. Aras também enviou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal, na qual defende a derrubada das quebras de sigilo telefônico e telemático dos assessores do presidente Jair Bolsonaro,
Técio Arnaud Tomás e José Mateus Salles Gomes. As quebras de sigilos foram determinadas pela CPI da Covid. Aras defende que a STF deve suspender a quebra de sigilo de assessores de Bolsonaro. Só que tem general vendo aí STF, TSE desrespeitando limites e cita o uso da força para garantir a ordem e a lei. O general da reserva do Exército, Paulo Chagas, tem publicado tweets que dão um sinal de como estão tensionadas aí as relações do presidente com alguns ministros do STF e do TSE. Veja um dos tweets. General Paulo Chagas, o que legitima o exercício da autoridade é o respeito aos limites legais das suas atribuições. Para merecer respeito, é preciso respeitar. Os ministros do STF, por total falta de respeito aos seus limites, já muito perderam a legitimidade e a legalidade do que fazem. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defende a separação dos poderes. Dançar junto, sem pisar no pé de ninguém. As coisas estão ficando complicadas no Brasil, mas o governo começa a reagir aos absurdos do STF. E uma das reações partiu do indicado de Bolsonaro a uma vaga no Supremo, o André Mendonça, ministro-chefe da Advocacia Geral da União. André Mendonça não atende Carmen Lúcia. O STF não pode colocar em risco a segurança nacional. A ministra Carmen Lúcia, atendendo a uma ADPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental da rede sustentabilidade, deu prazo de 48 horas para que o Ministério da Justiça prestasse informações a respeito de um possível dossiê elaborado pela Secretaria de Operações Integradas, CEOP, contra 579 servidores federais e estaduais identificados como antifascistas. A CEOP informou que não pode compartilhar nenhum relatório de inteligência com órgãos fora do SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, nem mesmo com o STF, porque ocorreriam diversos efeitos, como, por exemplo, risco de exposição dos métodos, dos procedimentos e da doutrina dos órgãos de inteligência nacionais, o que potencialmente teria o condão de permitir que criminosos comuns, terroristas, organizações criminosas, sabotadores e até mesmo unidades de inteligência e contra-inteligência de outras entidades contornassem as atividades dos integrantes do SISBIN e do CISP e praticassem atos atentatórios à República Federativa do Brasil. O Ministério da Justiça informou ao Supremo Tribunal Federal, em documento enviado na última quinta-feira, que não investiga opositores do governo federal. Informou ainda que a Secretaria de Operações Integradas, CEOP, não produz dossiês contra nenhum cidadão e não instaura procedimentos de cunho inquisitorial. PTB ingressa com pedido de impeachment de Barroso. O site Terça Livre informou que o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, encaminhou ao Senado Federal um pedido de impedimento do ministro do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. A denúncia foi encaminhada na última quinta-feira a Rodrigo Pacheco. A ação foi motivada pela tentativa recente de colocar o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, como investigado no inquérito das fake news. A justificativa dada pelo PTB, dentre outras coisas, é a de que Barroso se utiliza da sua posição para descredibilizar o voto impresso, e a legenda acaba defendendo que o tema que deve ser debatido no Congresso Nacional e não no Supremo, porque o Congresso detém a competência para isso. Essa discussão foge das atribuições das instituições do Poder Judiciário. Agora você vai ver mais uma aberração da CPI da Covid. A CPI da Covid vai denunciar a médica Mayra Pinheiro ao Tribunal de Haia. Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde, vai ser denunciada ao Tribunal Penal Internacional de Haia por crime de lesa humanidade. A informação é do colunista Guilherme Amado. Para os senadores,
Está provado que Mayra usou a população de Manaus como cobaia para experimentos científicos com aquele remédio que nós não podemos dizer o nome, que é comprovadamente ineficaz contra o coronavírus. Ainda segundo os senadores, a ação de promover o uso de medicamentos prejudiciais dirigida no Estado pode ser enquadrada como crime contra a humanidade. Além de Renan Calheiros, a médica é denunciada por Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, Otto Alencar, Humberto Costa, Alessandro Vieira e Rogério Carvalho. E apesar de não investigarem os governadores que desviaram dinheiro público que deveria ser usado no combate à pandemia, os escândalos vão aparecendo. Olha aí, Fátima Bezerra fez contrato secreto com a Rússia. E o governador da Bahia descumpriu ordem judicial e o desembargador pediu seu afastamento. Veja agora algumas manchetes internacionais. Argentinos protestam contra a falta de empregos e a pobreza. Ditadura cubana, 62 manifestantes são julgados por supostos crimes. Pyongyang intensifica a censura contra a crescente influência de Seul por meio da música e das séries. Espanha prorroga a quarentena para viajantes vindos do Brasil e de outros 5 países. Nova medida na Hungria restringe a promoção ou difusão de produtos que expressem a homossexualidade perto de igrejas e escolas. E agora mais alguns destaques deste fim de semana. Procurador do Distrito Federal pede que Justiça receba novamente denúncia contra Lula anulada pela suspeição de Sérgio Moro. Que sirva de exemplo para os que glorificam, diz juiz sobre Galo. Esse foi aquele que tentou destruir a estátua do bandeirante Borba Gato numa manifestação da esquerda em São Paulo. Ele não teve a sua liberdade concedida após se entregar e confessar que tentou destruir a estátua do bandeirante. A alegação dele foi de que fez isso apenas para provocar um debate. Mas o bom é que ele continua preso. A Câmara dos Deputados deve intervir para a soltura do deputado Daniel Silveira. Covid-19. Brasil tem mais de 150 milhões de doses de vacinas aplicadas. E o Brasil terminou os Jogos de Tóquio em 12º lugar, a melhor posição da história do país, uma acima do 13º lugar conquistado no Rio em 2016. Esses foram os destaques desse fim de semana nas redes sociais. O programa Nas Redes estará de volta na próxima segunda-feira. Eu aproveito aqui a oportunidade e convido você para assistir ao meu comentário de amanhã aqui no instantenews.1, o tempo de quem sabe esperar. Eu vou falar sobre a resiliência do presidente Bolsonaro e a sua capacidade de administrar o tempo a seu favor. Espero você amanhã. Até lá.